que prazer retornar a ver-nos, né? Para mim é uma alegria muito grande e hoje nós vamos ter um tema muito gostoso que fala sobre obediência, né? E se tem uma coisa que precisamos nesse momento é acatar ordens, sermos obedientes. E esses dias eu falei, olha, há um leão lá fora, não saia. Se você entendeu, é melhor não sair, porque o leão pode pegá-lo. Mas esse tema sobre a obediência na nossa vida cristã é interessantíssimo, porque eu, como antes católico apostólico romano, eu aprendi no catecismo que nós nascemos debaixo do pecado original. Isso às vezes me intrigava, até que quando eu encontrei o Evangelho, eu entendi que aquilo que ocorreu com esse ensinamento tinha um confronto com a Bíblia. E a Bíblia nos fala que nós nascemos debaixo da desobediência. Não é um pecado original, porque a concepção é bênção, é prazeroso, é gostoso, é bom porque Deus fez. Mas o homem adquiriu essa anomalia, essa deformação, quando Deus os coloca no jardim e diz, tudo isso é de vocês, usem. Só tem um detalhe. Pode usar, fazer, mas essa árvore aqui não toca nela. Não toque, porque se você tocar, você vai morrer. E no período, Deus vinha e de repente eles vão passear e Eva para e observa com seus olhos que aquela árvore tinha um fruto, com uma aparência tão boa e desejável. Mas ela tinha tido uma ordem de não pôr a mão, de não tocar. E aí vocês conhecem a história. Vem a voz da serpente, ilude-a, dizendo que isso não é bem assim. Se o dia que você tocar nessa árvore, nesse fruto, você vai abrir a sua mente e vai conhecer o bem e o mal. E ela tocou, deu ao marido. E sabe que Deus vem buscá-los, procurar para um contato como era natural e não os encontra. E Deus chama, Adão, Adão. E de repente ele vem, sim, Senhor. Mas Adão, onde você estava? E ele foi obrigado a declarar a desobediência. Isso trouxe, acarretou a eles e toda a raça humana esse prejuízo. Nós nascemos debaixo de uma desgraça. Rompeu-se o laço de amizade com Deus por causa da desobediência. E aqui eu vou tomar o cuidado e lembrar, assim, com muita facilidade, nós que somos pais, ou a gente que vê uma criança novinha, um nenenzinho nasce e já nasce do contra. Você já vai observar? É engraçado. A mamãe cobre, bota a luvinha, o bebê tira. A mamãe cobre, ele descobre. Nascemos debaixo dessa coisa horrível, desobedecer, do contra. Natural, não é? As crianças são assim. Então a gente vê já no gene do homem a desobediência. Terrível, né? Prejuízo horroroso. E rompeu-se então o laço entre o homem e Deus porque desobedecera. Cuidado, para que você não atraia para si o resultado de ser desobediente. Mais uma coisa simples que quando pequenos, né, eu digo bem pequenos, menor do que sou, nas famílias a gente observava, quando alguém fazia uma coisa errada, não precisava contar. A mãe chegava, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem. Mas ela já desconfiava. Porque aquele que comete o erro, a desobediência, ele por si revela, eu errei. E dentro de algum minuto, a mamãe insiste, e aquele que errou confessa, eu errei. Então, o erro de desobedecer, isso já nasce na gente. Por isso que nós, os cristãos, o Evangelho faz uma mudança de vida, implantando em nós o prazer de obedecer, primeiramente a Deus. E nós, os cristãos, os evangélicos, fazemos de tudo para não desagradar a Deus,
as autoridades constituídas, aí está uma coisa gostosa. Quem é obediente não teme a repreensão. Por quê? Ele está livre da culpa. Uma coisa simples também que nós poderíamos lembrar. No trânsito, as autoridades do trânsito são autoridades constituídas para punir quem? Quem desobedece à lei e à ordem do trânsito. Aflição todos temos. Coisa terrível, quando você entra numa rua e depara com uma blitz. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Será que está tudo em ordem? Quando você observa que está tudo em ordem, você não está nem aí, você vai tranquilo, não desvia e tal. Naturalmente, você passa, porque em você não há erro, não há nada que possa tirar a sua paz. Então, muito cuidado. Obedecer, nós vamos aprender hoje. Obedecer por quê? Obedecer a quem? Como obedecer? Esse é um problema sério. Obedecer com alegria, com satisfação. Obedecer porque ama. Felizes são os que obedecem. E a palavra de Deus nos informa. Esse texto que procuraram aqui em 1 Samuel 15, relata um fato extraordinário. Deus chamou Samuel que fosse até o rei e desse a ele uma ordem. Você vai guerrear contra essa gente e extermina tudo. E ele foi. Se deu bem na guerra. E de repente ele olha e vê uns vasos de ouro, pegou, guardou. Andando mais um pouco, ele viu um gado lindo. Segurou esse gado, não exterminou o gado. Olhou uns escravos, olhou isso e ajuntou um monte de tesouros, ganhou a batalha e vem feliz. E eis que, nessa caminhada, Samuel para e ouve. Mas espera aí, que barulho é esse? Estão cantando? Espera, mas entre eles tem o balido de ovelhas, mugido de gado, um barulho de vasos. E Samuel sai ao encontro do rei. E olha, e o rei fala assim, viu, ganhamos a batalha, olha o que eu trouxe. Trouxe isso, trouxe esse gado, vou oferecer ao Senhor, trouxe esse ouro, esses vasos, tudo isso é nosso. Samuel olha e fala assim, vem cá, qual foi a ordem que você recebeu? Deus te deu uma ordem de ir lá exterminar o inimigo. Você acha que Deus se satisfaz com isso? Não, por isso está escrito aqui. Porém, Samuel tem porventura o Senhor maior prazer no que se obedeça ou naquilo que se sacrifica? Não, Deus está interessado em que você faça aquilo que Ele manda. E nós sabemos que o final dessa história foi trágico, porque essa gente que Ele trouxe consigo nessa batalha, cresceram, se avolumaram e lutaram novamente contra o povo de Deus. Por isso Deus não tem prazer em holocausto. Deus tem prazer em que seja obedecido e com o coração aberto e feliz. Tem um texto que muita gente usa, que é resistir o diabo e ele fugirá de vós. Só que esquece que antes de resisti-lo, está escrito assim, sujeitai-vos, pois, a Deus. O que é sujeitar? Sujeitar é estar debaixo de uma ordem, debaixo de Deus. Sujeitando Deus, você tem condição de resistir o diabo. E aí ele foge de você. Caso você inverta os papéis, for a ele só para afrontá-lo, sujeitá-lo, esqueça, ele vai rir de você. Mas quando você é obediente a Deus, sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo, e ele foge de você. Deus tem prazer nos obedientes. Um maior dos exemplos de obediência a Deus e a sua vontade, nós temos como exemplo Abraão. Ora, Deus aparece a Abraão, diz, olha, Abraão,
sai para fora, dá uma olhada no céu, conta as estrelas, olha aqui. Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação. Você será pai de muita gente. Abraão não tinha filhos. E Deus disse assim, sai do meio da tua parentela. Sai dessa terra e vai para uma terra que eu vou mostrar. Se isso é feito para mim, eu ia questionar. Como é que eu vou sair do sossego da minha família, do lugar onde moro, da minha segurança, para ir para um lugar que eu nem sei onde é? Não dá para você falar onde é que nós vamos? Não! Deus deu uma ordem e Abraão pensou, não questionou e saiu. Essa obediência de Abraão deu a ele um resultado extraordinário. Por isso hoje nós somos considerados filhos de Abraão. Mas aí Abraão nos mostra a qualidade de alguém que por amor a Deus e conhecendo quem é Deus, o obedeceu e foi para onde Deus ia mostrar. Então, muitas vezes, a nossa segurança de onde estamos, como estamos, Deus nos confronta com uma ordem ou até mesmo um convite para sair desse estado de conforto, muitas vezes, para ver a nossa obediência. E quando a gente obedece a Deus, as recompensas vêm. Sejamos obedientes. Em primeiro lugar, a obediência absoluta a Deus, como Abraão foi fiel na obediência. E obedecer é muito interessante, né? O obediente não tem medo de nada, está sempre em dia, em ordem, não teme autoridade alguma, porque ele é obediente. Nós, os evangélicos, os cristãos, quando aceitamos a proposta de Deus, somos novas criaturas, a maneira de pensar muda. E há um texto que nos informa, transformados pela renovação da vossa mente, para que entendam qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para convosco. O Evangelho transforma, muda, nos torna maleáveis, obedientes, fácil de moldar. Temos um caráter novo, um caráter de Cristo, que foi obediente a Deus, Pai. Então, quando a gente adquire isto, a gente se torna abençoado pela obediência. Em primeiro lugar, devemos obediência a Deus. Acabou. A Deus. Uma outra experiência muito linda que eu encontro aqui, e eu gosto de falar, é sobre Paulo. Paulo se converte ao cristianismo por um ato de graça de Deus, quando o próprio Cristo aparece na estrada de Damasco, muda a mente e ele se torna fácil de ser obediente a Deus. E ele tinha um desejo de ir para um lugar. Mas aí vem uma coisa, o próprio Espírito de Deus e vem, eu não quero que você vá lá. Você vai aonde eu te mandar e te mostrar. E esse fato extraordinário, Paulo sujeitou a ordem de Deus pelo Santo Espírito e por essa razão o Evangelho chegou aqui. Ele foi um tremendo de um missionário, obediente a Deus. Passou a sofrer aquilo, tudo que ele fazia outros sofrerem por ser obediente a Deus. Mas ele fazia isso com alegria, com prazer, e por ser obediente o Evangelho chegou até nós. Esse é um outro exemplo fantástico de obediência. Não devemos ter medo das ordens dadas por Deus. Deus conhece o fim antes do começo. E o que Ele espera de nós, seus filhos, é a obediência absoluta. Poderíamos falar tanta coisa, mas eu queria saber uma coisa de você. Você está entendendo o que nós vamos aprender? Obedecer a Deus é obedecer à Bíblia. A Bíblia é um livro fantástico.
A Bíblia é um livro que fala, que orienta. É tão interessante que esses dias eu ganhei um aparelho e veio um manual, pelo amor de Deus, quase 1000 páginas. Um aparelho pequeno, mas com informações que eu jamais iria usar. Que engano! Um engano meu. Para usufruir daquilo, eu tinha que entender o que eu devia fazer. E só ia entender se eu lesse. Recebemos a vida de Deus. E recebemos a sua palavra. E precisamos tê-la como regra de fé e prática. Porque tudo o que precisamos saber para viver está na Bíblia Sagrada. E tem um texto que diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Então a Bíblia para nós é um livro de absoluta aceitação por fé. A gente precisa acreditar que nela contém as ordens, os mandamentos de Deus e obedecendo-os, vamos tirar proveito da vida. Eu já disse em outras vezes, viver é muito bom, é fácil. A dificuldade que existe no homem é conviver, é viver com ordem, regras, para que a vida seja fácil e boa. A quem mais devemos obedecer? Como cristão, obedecer a Deus, a Bíblia e obedecer à igreja. Esse organismo vivo tem que ter ordem, decência. E há normas para viver uns com os outros como cristão dentro de um templo. A Bíblia nos orienta, os nossos pastores devem ser obedecidos. Ah, mas e se ele erra? Isso é um problema dele. Mas o Espírito Santo, que dá sabedoria, que nos orienta, quando Jesus ia partir, ele rogou ao Pai e disse: Pai, aqueles que você me deu, eu não perdi nenhum, a não ser aquele filho da perdição. Mas eu rogo a ti por estes que me destes. Eu vou para ti. Mas eu te rogo que mande-lhes um consolador, a saber, o Espírito Santo da verdade que o mundo não conhece. Mas vós conheceis. E quando ele vier, ele vos ensinará todas as coisas. E fará vocês lembrar o que eu tenho dito. Então imagine que coisa linda. Nós temos o auxílio da palavra escrita, que é a regra de fé, é o nosso manual, e ainda temos o auxílio do Divino Espírito Santo, do próprio Deus que nos ensina todas as coisas. O que devemos, o que não devemos fazer. O resultado de quem obedece e do desobediente tem a punição. Por isso, as obras que praticamos são praticadas sob a luz e orientação do Espírito. Caso contrário, as obras da carne, o desejo do mal, estão todos aí, claro. Quais são eles? O que a nossa carne quer? O que o nosso corpo, a nossa mente sem Deus deseja? Tudo que o mundo oferece. Prostituição, droga, rancor, mágoa, guerra, confusão, contenda. Mas quando temos Deus e obedecemos a sua palavra, nós somos novas criaturas para fazer o que Deus agrada. E ainda com o auxílio do Divino Espírito Santo, que nos encaminha e nos dirige às coisas boas. Novas criaturas, mente nova, obediente a Deus, auxiliado pelo Divino Espírito Santo, gozamos a vida. Mesmo nesses dias de grande dor e dificuldade que estamos atravessando. Eu queria parar aqui e dizer a você uma coisa. Há um resultado para os obedientes. Há um resultado fantástico. Descansa em Deus. Você é obediente às leis, a Deus, às normas da igreja. Você é consciente disso? Descansa, porque Deus vai cuidar de você. Vai recompensá-lo pela sua fidelidade. Agrada-te, pois, do Senhor. E Ele vai conceder o que deseja o teu coração. Obedecer é isto. Aos obedientes,
Deus recompensa. Ai, como é lindo! Deus recompensa os obedientes. É como o pai, como a família. Dentro do lar, os filhos obedientes são sempre os mais beneficiados. Deus não tem filhos prediletos. Ele tem filhos que obedecem e a estes ele abre mão das bênçãos. Isso é um resultado fácil de entender. Os obedientes são condecorados pela obediência. Deus os recompõe, Deus os retribui. E o obediente é sempre reconhecido. O obediente sempre recebe elogio. Agora nós estamos falando de um mundo espiritual que Deus está olhando. Veja que coisa importante. A Bíblia diz que Deus está à procura dos fiéis para abençoar. O que é abençoar? Dar, é galardoar, é reconhecer. Imagine você. São poucos os que obedecem. Por isso a Bíblia diz que Deus está à procura. É sinal que Ele tem interesse de achá-los, os obedientes, para recompensá-lo. No meu período de escola, eu sempre busquei ser obediente, ganhava elogio, vinha selinho, vinha medalhinha, pelo meu comportamento. Tenho isso até hoje guardado. E eu era reconhecido. Na vida espiritual, na vida natural, os obedientes são achados por Deus. E é bom receber do próprio Deus, que instituiu regras para serem obedecidas. Normas que não se tornam pesadas nem duras porque são divinas, para que tenhamos uma vida digna diante da sociedade. Esse valor é extraordinário do Evangelho. Aqueles que são obedientes são irrepreensíveis. Não há como repreendê-los. Eles obedecem. Não há por que puni-los se eles são obedientes. Mas isso traz, alegria, satisfação, achados por Deus, reconhecido pelos outros, pelo mundo. É um bom cristão. Ele é um cara que segue as leis da Bíblia direitinho. Por isso as coisas são facilitadas para quem é obediente. Sujeitai-vos, pois, a Deus. E aí você tem domínio sobre as coisas, sobre as situações. Seja obediente. Busque agradar a Deus. Como pai que é, Ele é galardoador. Ele é recompensador. Ele reconhece os obedientes e favorece-os. O contrário também é verdadeiro. O desobediente, o mau, aquele que faz não faz com o coração feliz, também são responsáveis pelo inverso. Não merecem a bênção de Deus. Não é reconhecido como bem, mas sim como mal. Os parasitas estão aí cheios. De pessoas que foram até instruídas, mas resolveram deliberadamente de não obedecer, não acatar. Por isso chama-se o livre-arbítrio. Deus te dá a opção. Você que sabe, você decide. Você se torna responsável pelas suas atitudes, pelas suas escolhas. Analise um pouquinho como está sendo a tua vida. Tire um espelho, uma foto de quem você é. Você é o resultado das escolhas que você teve. Volte atrás. Dá um breque. Recomece. Sujeitando a Deus as leis da Bíblia. A igreja. Sujeitar o pastor? Sim. O pastor é um homem colocado por Deus para dirigir as nossas vidas e merece? Não. Ele tem que ser obedecido. Mas isso aí é um problema entre ele e Deus. Seja obediente. E eu poderia contar uma história para vocês
que o tempo não vai dar. Mas a história de Saul com Davi é um retrato. Saul ainda era rei, Davi já tinha até se ungido, mas não estava no trono. E ele era obediente a Saul, respeitava. Não tinha como, não, ai de mim tocar nele. Ele ainda é o rei, ele ainda está no trono. Quando mudou, aí Davi reinou sem questionar. Foi galardoado por obedecer e por reconhecer a autoridade constituída. Então nós, os evangélicos, os cristãos, ensinamos aqueles que aderem à nossa regra de fé e prática, obedecer a Deus, às autoridades, à igreja e o manual que é a Bíblia Sagrada, que está sempre diante de nossos olhos, buscando a luz divina, que o Divino Espírito Santo nos orienta e nos faz enxergar o espelho da vida. Eu sou resultado da obediência ou não. Deus abençoe você. Seja obediente. Faça o que agrada ao Senhor, que você não será repreendido, mas será galardoado por Deus e reconhecido na sociedade como aquele ser que resolveu, decidiu, deliberou em si ser amado, guiado pelo Divino Espírito Santo, que opera em nós uma mudança de vida e sejamos úteis a Deus e à sociedade, para que Cristo seja glorificado em todas as nossas ações. Que Ele, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja convosco nos próximos dias, e que possamos ter sempre esse contato, para juntos trilhar a obediência e receber dela o resultado. Que a graça e a paz nos seja constante.